Bom dia. Bom dia, pessoal de casa, pessoal de aula, vamos lá, capítulo 27. Você consegue imaginar um leilão no qual o produto vendido são pedaços de muro? Isso mesmo que você leu. Uma das tendências do mercado de arte dos últimos anos é recortar pedaços de muros que têm um grafite de artistas famosos e vendê-los em um leilão de arte. Nessas situações, quem propõe a venda é o proprietário do muro e não o artista em si. Além disso, o artista não tem participação do lucro da venda. Por quê? Quando um grafiteiro vai fazer uma arte no muro, ele pede autorização ao dono do muro. Uma vez que ele faz a arte naquele suporte, né? Deixa de ser a obra do artista que criou, tá? E quem é o proprietário é o dono do muro, ok? Os casos mais icônicos envolvendo esses leilões são as vendas de muros com as obras de Banksy, artista que vive no anonimato, espalhando suas obras pelo mundo. Sobre Banksy, não se sabe se é uma pessoa só ou um grupo de artistas, tá? Acredita que sejam vários artistas que têm esse pseudônimo de Banksy, porque eles fazem crítica ao governo. Em 2013, foi vendida sua obra Slave Labour. A pintura havia sido feita em 2012 e mostra uma criança trabalhando na produção de bandeiras do Reino Unido. O valor da obra estimado foi de 800 mil euros. Em 2014, outra obra do artista foi vendida, o mural Kiss Cooper, que foi rematado por 350 mil euros por um colecionador anônimo.
A obra é de 2004 e mostra 2 policiais ingleses uniformizados se beijando. A imagem da criança costurando a bandeira dos Estados Unidos está aqui, tá? Essa outra obra foi censurada. A arte urbana é uma das tendências mais fortes da arte contemporânea, se posicionando como grande referencial e reduto de produções artísticas, seja ela reconhecida academicamente e seja marginalizada. Esse tipo de manifestação passou a ganhar cada vez mais espaço e reconhecimento a partir da segunda metade do século XX, sendo fortemente impulsionada pela arte conceitual e pelo movimento hip-hop dos anos 70. A arte urbana é aquela que se posiciona na vida das pessoas, podendo ser feita por meio de um desenho ou de uma pintura na parede, de adesivos, de objetos de arte espalhados pela cidade, de instalações artísticas em meio público, de performance e de tantas outras maneiras que só a imaginação de um artista poderia pensar. Esse tipo de arte interage com o espaço comum, propondo uma nova ideia do que é o meio urbano e da relação que as pessoas têm com ele e com a arte. Geralmente, quando se pensa em arte urbana, é comum que se imagine grafites, murais, que preenchem as cidades, mas ela não se limita a isso. O grafite é parte de um cenário que abrange práticas artísticas cujo intuito é de tocar o contexto do convívio humano em seu cotidiano ordinário. São chamadas intervenções urbanas as obras que se encaixam nesse contexto. Um dos principais objetivos da arte atual é aproximar o público da arte, preenchendo os caos da cidade com imagens muitas vezes reflexivas e questionadoras. Ao inserir no cotidiano das pessoas, busca provocar questionamento e suscitar discussões sobre a vida. Os grafiteiros, como Banksy, criam questionamentos conectados com a contemporaneidade e que geram debates sobre valores sociais, sobre dinheiro, sobre a violência do mundo atual. A atuação de Banksy é ácida e anônima. Ninguém sabe quem é ao certo, nem se é uma pessoa ou um grupo que atua com esse pseudônimo. A arte urbana que está atrelada à rua cria questionamentos também a respeito da propriedade da obra. Geralmente, os artistas que a praticam não são pagos para pintar suas obras, mas vendem muitos nem as vendem. Muitos defendem que a arte urbana deve ser livre e gratuita. No debate sobre a preservação, muitos acreditam que ela deve existir de forma efêmera e não ser preservada em museus para a maioria desses artistas. A arte deve ser inserida na vida das pessoas e mudar de acordo com elas. Intervenções. Alguém gostaria de ler? Pessoal de casa, José Vitor, você poderia ler para mim, por favor? Alguém? Caléu? Ana Caroline? Antônio Gabriel? Ramon, bom dia. Você poderia ler para mim sobre intervenções? O povo aqui da sala fica complicado ler, sabe por quê? Eles não têm microfone. Eu gostaria que vocês lessem, que a voz de vocês aparece aqui. É por isso. Ramon, você pode ler para mim, por favor, amor? Intervenções na página 607. Caraca, todo mundo sem microfone? Todo mundo, 5 alunos, todos eles sem microfone? Sem microfone, sem câmera. Tá difícil, hein? O fone quebrou. Semana que vem, todo mundo junto aqui misturado, não vai ter esse problema mais, né? Então, gente, intervenções. No contexto da arte contemporânea, chama intervenção toda arte que tem o intuito de interagir com o espaço,
Sendo esse público, a obra se destaca como uma intervenção urbana, constituindo uma das vertentes da arte urbana. Dessa maneira, a intervenção pode manifestar de muitas formas, com pequenos objetos, pela ação direta do artista ou por meio dos famosos grafites. A intervenção não tem o intuito de permanecer no espaço de maneira passiva. Assim como a escultura contemporânea quer explorar o espaço à sua volta de maneira ativa, indagando o espectador e interagindo com a vida e sua experiência. Nesse meio, a intervenção se distancia das esculturas por um caráter mais efêmero e tem o intuito de transformar o ambiente. Gente, é como se eu pegasse, né, uma das árvores aqui do pátio, colocasse um montão de coisa pendurada. Eu estaria fazendo uma intervenção. Ok? Aí temos aí a cidade como a base lógica de um planejamento das quais as escadarias, né, lá de Selarón, lá na Lapa, foi uma intervenção que foi feita através desse mosaico de azulejos, tá? Aí temos a intervenção feita de crochê. Não sei se no livro de vocês tem, mas tinha num livro desse aí, uma árvore que revestiram, tá? O tronco dela com crochê. Né? Foi a intervenção que foi feita. Deixa eu descer aqui. Sei não. Então, os métodos de intervenção urbana são diversos e plurais. Cada artista desenvolve sua poética, atrelando os materiais em seu discurso, o uso do discurso. Além da intervenção, né, temos o hip hop. A arte urbana brasileira começou a se desenvolver com intervenções clandestinas durante a ditadura militar, que aparecia como frases de efeito como as obras Trouxas Ensanguentadas, de Arthur Vargas, e os grafites pioneiros de Alex Valeru. Com a chegada do movimento hip hop ao Brasil, na segunda metade da década de 80, a arte das ruas começou a ganhar mais força, principalmente por meio de meios periféricos das grandes cidades. E durante 1980, início de 1990, era vista como restrita aos subúrbios. No entanto, com a popularização da música hip hop, que começou lá nos Estados Unidos, começou a permear todos os setores da cidade brasileira. E a arte urbana do Brasil se distingue pelo seu caráter social e pela valorização da pluralidade cultural do país. Gente, o hip hop ele está diretamente ligado ao grafite, tá? Grafite. A arte urbana no Brasil se distingue pelo caráter social e pela valorização da pluralidade cultural do país. Diversos grafiteiros se posicionam com os artistas que dão voz aos mais oprimidos, como frases ou pinturas questionadoras. Tabus e temas considerados polêmicos para a sociedade são muitos abordados por esse estilo artístico. A arte de rua brasileira se posiciona como um meio vivo de protestos, sempre atento às atualidades. Então, através do grafite, né, que é uma arte que foram inspiradas lá nas pinturas das cavernas, lá na era primitiva, nas pinturas romanas, nas paredes egípcias. Então, o artista procurou usar diversos paradigmas para que fizesse do grafite um meio de dispor as suas insatisfações, né? Aí temos aí o grafite do Keith Haring, o mural de David Brawley e alguns grafites contemporâneos, tá? Então, o grafite está diretamente ligado Oi, filha. Ligado ao hip hop, e o hip hop está ligado ao break e o rap.
O grafite contemporâneo, considerado em um momento uma arte marginal, porque muitas das vezes ele é confundido com pichação, tá? Por isso que a gente fala arte marginal. Tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas, às escritas pré-históricas. Se pensar dessa forma, é possível conhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, como as manifestações de anseios sociais, reflexos das culturas populares com o povo, e principalmente com as classes menos favorecidas. Aí podemos destacar como os principais grafiteiros os gêmeos, Gustavo e Otávio Pandolfo. Aqui em cima, no contextualizando, está falando do hip hop, está falando do Zulu Nation, tá? Que foi onde iniciou o hip hop. Deixa eu ver, procurar o nome dele aqui. Gente, esse Zulu Nation teve como um dos fundadores África Bombarta, que não está falando aqui, tá? O Zulu Nation também entrou em diversos projetos sociais, com campanha de arrecadação de agasalhos e comida. Eu não sei se vocês já ouviram falar que nas favelas tem grupos de pessoas que colhem cestas básicas. Eu vou lembrar o nome. Tem alguma coisa a ver com favela. Eu vou lembrar o nome para falar com vocês. São grupos de pessoas, de moradores, de artistas que procuram fazer coisas para poder auxiliar aqueles menos desfavorecidos, tá? CUFA da favela, tá? CUFA, tá? O CUFA são projetos sociais dentro das favelas que acolhem artistas, tá? Que através das suas artes eles procuram arrecadar alimentos, agasalhos para a população menos favorecida das favelas, tá? E se compara a Fundação Zulu Nation, tá? O hip hop surgiu paralelamente ao funk, que atua de maneira similar, mas três vertentes principais do hip hop: o rap, break e o grafite. Então, como eu estava falando dos artistas, né? Artistas urbanos, os gêmeos. Temos Eduardo Cobra, que é um paulista conhecido internacionalmente. E lá no Boulevard Olímpico, tá? Tem algumas das suas obras. Temos Eduardo Sulu, que ele utiliza também o espaço público para chamar a atenção das questões ambientais. Keiji Haring, onde o seu grafite tem um maior apelo pelo preto e o sólido, com personagens que foram minimalistas. Bansky, que não se sabe se é uma pessoa só, não tem foto do grupo da pessoa, tá? Basquiat, tá? Que foi um dos expoentes grafiteiros estadunidense, tá? E aqui no Brasil, nós temos Alex Valerum. Vamos destacar o nome dos grafiteiros brasileiros aí. Arthur Barrio, Blue, Cildo Meirelles. Ele aí, no caso, são classificados como arte urbana, tá? Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica e Nélia Azevedo. Gente, os grafiteiros, eles também se basearam também no muralismo mexicano, tá? Que foi um movimento artístico ligado à Revolução Popular Mexicana da década de 1910. Tá? Podemos destacar os principais artistas mexicanos: José Orozco, Diego Rivera e David Siqueiro. Vamos responder essas perguntas aí, por favor. Vamos respondendo aí.
Pessoal de casa, tchau.